Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da necessidade de sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Esse é o tema da nossa palavra. Dirigidos pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 25. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos aquilo que tu tens a nos ensinar, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida em conformidade com a tua vontade, uma vida direcionada, dirigida, guiada por ti, para que possamos dar passos seguros, passos firmes na tua presença. Abençoa-nos, Pai, e fala conosco nesta noite, é o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amados, esse texto chama-nos a atenção para uma realidade que nós não podemos jamais perder de vista. Cada um de nós que somos homens, mulheres, que amam o Senhor, que queremos viver a vontade do Todo-Poderoso, a você que deseja fazer aquilo que o Senhor quer, que deseja andar nos caminhos santos do Todo-Poderoso, nós precisamos olhar para esse texto e trazer esses ensinamentos para dentro do nosso coração. Porque todas as vezes que nós olhamos e permitimos que o Espírito revele, traga a revelação para as nossas vidas, nós seremos alimentados, fortalecidos, e o Senhor nos abençoará e nos dará condições para seguirmos nessa caminhada, para cada dia mais sermos firmes, inabaláveis, inatingíveis pelos dardos inflamados das trevas. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós temos um grande inimigo, um inimigo poderoso, mas também que nós temos um amigo, um aliado, na verdade, um dono, o nosso Senhor, que nos protege, que nos guarda, que nos envolve e que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Basta que nós estejamos alinhados com o Senhor, voltados para o Senhor, com a nossa mente totalmente voltada para o Criador e com a presença do Senhor dentro da nossa vida, dentro de nossos corações. Quando o Senhor Deus criou o ser humano, lá nos dias passados, nos dias da pré-história da humanidade, muito tempo atrás, quando Deus criou o ser humano, a Bíblia nos diz que Deus os criou santos, os criou segundo a sua imagem. Eles carregavam em si a presença do Todo-Poderoso, as qualidades do Senhor, o caráter de Deus nas suas vidas. Quando a Bíblia diz a respeito da imagem, não que Deus tenha uma imagem corpórea, não, Deus é espírito, mas sim, essa imagem refere-se àquilo que é Deus, a essência do Senhor, o caráter de Deus, a santidade do Todo-Poderoso. E Adão e Eva foram criados desta forma, eram semelhantes ao Senhor, eles carregavam em si as qualidades comuns ao Todo-Poderoso, eram a imagem do Todo-Poderoso. Esta é a verdade, irmãos. Era para que essa realidade fosse a nossa também.
Precisávamos viver essa realidade. No entanto, eles pecaram, e quando eles pisaram na bola com o Senhor, quando eles pecaram contra Deus, quando eles ouviram a voz das trevas, quando eles ouviram a voz do nosso inimigo maior, quando eles abraçaram a causa de Satanás, eles foram afastados da presença de Deus. E a partir desse momento dessa cisão com o Senhor, desse afastamento com o Todo-Poderoso, a partir desse momento, irmãos, mais uma natureza surgiu. Antes, a natureza divina, a imagem do Todo-Poderoso. A partir daquele momento, a natureza humana. Esta vida que nós temos hoje como seres humanos, ela foi instalada no coração do homem, foi instalada na vida das pessoas. E a partir daquele momento, o ser humano, nós passamos a travar uma batalha contínua contra a nossa natureza, contra a nossa vontade. Nós passamos, amados, dia após dia, a travar uma batalha contínua, uma batalha que não para, uma batalha que não cessa, uma batalha que há de cessar apenas o dia que nós nos encontrarmos com o Todo-Poderoso lá na glória. Até então, essa batalha é diária, é a cada instante, é a cada minuto, é a batalha do Espírito contra a carne, a batalha da natureza de Deus que está implantada dentro do nosso coração, através da presença do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo Jesus, contra a natureza que nos é natural, a natureza que nós carregamos, a natureza herdada de Adão e Eva, ou seja, a nossa velha natureza, também conhecida como carne. A Bíblia, em algumas versões, refere-se a essa natureza como carne. Na verdade, amados, nós precisamos estar atentos para que a carne não fale mais alto dentro do nosso coração. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. A Bíblia nos coloca que, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos inimigos das trevas, inimigos do diabo, inimigos daquele que roubou a santidade de Adão e Eva. Mas, a partir do momento que nós nos desviamos da presença do Todo-Poderoso, nos tornamos amigo das trevas, amigo do inimigo, e as nossas obras tornam-se más, tornam-se ruins, e cada dia mais nos afasta da presença do Todo-Poderoso. Nós não podemos, amados, jamais abrir espaço para a nossa vida como Adão e Eva fizeram, mas sim olharmos para Jesus, para o ensinamento de Cristo, e vivermos a palavra do Eterno com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Precisamos ansiar por essa palavra, desejar esta palavra, buscar esta palavra com todas as nossas forças, irmãos, com todas as nossas forças. No versículo 16 de Gálatas capítulo 5, nós lemos: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo à igreja que estava na cidade da Galácia, aos Gálatas. Era uma palavra de Deus para aquela igreja que ali estava constituída. A palavra de Deus que era levada através do apóstolo, e esta orientação era necessária para que aquela igreja andasse segundo a vontade do Todo-Poderoso. E a recomendação era, irmãos, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Amém? Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Irmãos, esta recomendação do apóstolo, ela é também para hoje, para a Igreja Missão Vivos, para as demais igrejas, para o povo que chama pelo nome do Senhor. É a recomendação de Deus para cada um daqueles que olham para o Criador e dizem: este é o meu Senhor, este é o meu Salvador. Nós precisamos, amados, andar segundo a direção do Espírito Santo, andar segundo o mover do Espírito, fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida, é ter prazer naquilo que é de Deus, igreja. Andar segundo o Espírito Santo de Deus é ter prazer naquilo que é do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é Deus. E Ele nos foi dado pelo Senhor, e Ele está dentro do nosso coração para nos direcionar, para nos edificar, para nos guiar pelo caminho certo. E todas as vezes que nós estamos sensíveis à sua voz, não vamos dar passos em falso. Não vamos, irmãos.
nossos passos serão serenos, serão seguros, porque vamos pisar, vamos andar segundo a direção do Senhor. E isso é muito fácil, igreja, é muito fácil. É só você reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que Deus quer na sua vida e aquilo que Deus não quer na sua vida. Muitas vezes nós não queremos esse discernimento. Nós queremos agir sim, segundo aquilo que nós achamos por bem. No entanto, o apóstolo Paulo faz essa recomendação à igreja da Galácia: olha, crentes, olha, povo da Galácia, olha povo, olha para a palavra do Senhor, olha para a direção do Espírito Santo e deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, busquemos essa direção do Senhor para as nossas almas, busquemos isso. Precisamos ansiar por isso, desejar ardentemente essa verdade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos andar de qualquer forma, igreja, mas sim, queridos, cheios do Espírito Santo do Eterno. E quando nós somos cheios do Espírito, irmãos, os resultados são visíveis. Ainda em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ouça: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Amém? Olha só, queridos, essas qualidades, elas precisam ser naturais na vida do homem e da mulher do Senhor. Isso aqui, irmãos, não é forçar a barra, não é você tentar fazer para que as pessoas vejam, mas torna-se resultado, fruto natural na vida daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Na verdade, amados, é impossível você ter o Espírito Santo do Senhor e não frutificar dessa forma. Na verdade, é impossível. Se você tem o Espírito Santo de Deus, tens a obrigação de, na tua vida, essas situações, esses pontos serem comuns. Porque isso é natural ao Espírito Santo, é algo natural de Deus na vida daqueles que foram lavados no sangue de Cristo, daqueles que um dia aceitaram o Senhor como Salvador das suas vidas. E somos nós, amados. Eu creio que todos que estão aqui fizeram um compromisso com o Senhor, abraçaram a causa do Todo-Poderoso, aceitaram a Jesus como o Senhor das suas vidas. Como não produzir esses frutos na vida? Nós temos que produzir, porque isso é natural ao Espírito Santo de Deus, não uma forçação de barra, ou você querer fazer apenas para que as pessoas vejam. Mas, amados, aqueles que têm o Espírito, aqueles que carregam em si o Espírito Santo de Deus, esses produzem, ouça, o amor, natural amar o próximo como a si mesmo, assim diz a palavra. Ame o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor precisa existir em nossos corações. É necessário ainda que haja alegria em nossas vidas. Problema temos, dificuldades sim. Quem não tem? Todos temos. Todos temos. Mas a alegria é nata do Espírito Santo de Deus, é algo comum ao Espírito, e se Ele dirige a nossa vida, e se Ele é o nosso Senhor, nós temos que refletir em nossa existência a alegria do Todo-Poderoso. A paz é real e só o Senhor pode nos dar. Nós precisamos ter a paz que o Todo-Poderoso nos concede. Tudo isso é consequência de uma vida aos pés do Eterno. Diz ainda o texto, a paciência, a delicadeza, a bondade, irmãos. Precisamos ser bondosos, misericordiosos, pessoas boas, que façam o bem, fazer o bem sem olhar quem. Isso é ser bondoso aos olhos do Senhor. E quando nós amamos o próximo, nós também queremos que ele seja alcançado pela graça do Todo-Poderoso. Diz ainda o texto, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Irmãos, todas essas são qualidades daqueles que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos por obrigação que esses pontos sejam naturais na nossa vida. Naturais, irmãos. Afinal de contas, nós somos lavados, somos feitos em novas criaturas. Nós temos uma desculpa. E a desculpa é, nós somos carne. Nós somos humanos.
Não é assim? Qualquer coisinha você vem com aquela desculpa. Eu sou humano. Errar é humano, enfim, essas coisas todas. Mas eu quero dizer para você que errar é humano, mas não é para o servo de Deus. Porque nós somos chamados para viver uma vida nova. Somos feitos em novas criaturas. E nós não podemos continuar no caminho do erro, porque nós temos o Espírito que nos dá a revelação e nos guia pelo caminho certo. Analisa bem a tua vida. Os teus erros foi porque você não buscou a direção do Espírito Santo de Deus. Pisou em falso porque não ouviu a voz do Senhor. Agiu de forma errada porque não teve atenção à palavra. Não teve cuidado na palavra. Não deixou que o Espírito Santo de Deus trabalhasse a tua vida. Aí não tem como pisar certo, amados. Mas quando nós somos cheios do Espírito e vivemos a verdade do Todo-Poderoso, dificilmente, quase impossível, vamos pisar errados. Vamos pisar errados. Quando você coloca o teu pé no erro, o Espírito Santo acende a luz vermelha na tua testa. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Aí você coloca o outro pé. É assim que a gente faz, amados. Nós não ouvimos a voz do Espírito. E as consequências são terríveis, muitas vezes. São desastrosas. E nós nos perguntamos, por quê? Por quê? É porque nós não estamos querendo nos deixar dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E sejamos, portanto, atentos, amados. Diz a palavra, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixe que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Hajam segundo a presença, haja segundo Deus, a presença do Senhor dentro do teu coração. Deixe-se envolver pelo poder do Todo-Poderoso. E assim, irmãos, nós vamos ser felizes mesmo em meio às dificuldades dessa vida, em meio às provações. Mas o Senhor te promete, e é bíblico, que você terá os frutos do Espírito na tua vida. E você já sabe quais são os frutos do Espírito. Portanto, eles hão de ser uma verdade na vida daqueles que se deixam guiar pela presença do Todo-Poderoso. Amém? Glórias! Vidas dirigidas pela natureza humana, estas estão suscetíveis ao fracasso. As vidas, irmãos, que não buscam a presença do Senhor para as suas vidas, que não olham para o Todo-Poderoso, que não entronizam Deus nos seus corações, são vidas fracassadas. São vidas que não conseguem agir com alegria, andar com alegria, ter a paz do Senhor na sua existência, porque é impossível, irmãos, sermos felizes e experimentarmos o poder de Deus e termos prazer no Senhor quando estamos vivendo segundo a nossa natureza, segundo a carne. É impossível. As coisas do Senhor tornam-se loucuras. E você olha e você acha que não é necessário. E você olha, conclui que não precisa fazer dessa forma. Eu não preciso orar porque Deus já conhece a minha mente. Dia desses eu estava conversando com alguém e ela disse que não era preciso insistir nas orações porque Deus já conhece a nossa mente. Falei, meu Deus, falta lhe conhecer a palavra. Porque a Bíblia diz, batei, batei. Tem muitos que pensam dessa forma porque não conhecem ao Senhor e são guiados pela natureza humana, irmãos. E ficam naquela, Deus conhece a minha mente, Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece isso, Deus conhece aquilo. E isto é um pensamento que é colocado dentro da nossa cabeça pelo inimigo de nossas almas. É ele que sopra isso na tua mente, para que você fique decepcionado com Deus. Aí você passa o teu sofrimento sem falar com o Senhor. Mas Deus conhece, para que eu vou falar? Deus é todo poderoso, é onisciente. Deus conhece meus pensamentos, sabe qual a palavra antes mesmo que saia da minha boca. Por que eu vou falar isso para o Senhor? Porque Ele disse que é preciso falar. Aleluia. Amém? O Senhor diz que é preciso clamar, é preciso pedir e dar-se-vos-á. Ele não falou, fique esperando, mas pedir e dar-se-vos-á. Porém, amados, a nossa natureza humana, ela te faz pensar de forma diferente da palavra. E você acha que tem razão, e você está cheio de razão, e você acha que a tua forma de pensar é a verdadeira. Aí você colhe um texto lá no meio da palavra, e sobre ele você alicerça a tua forma de pensar.
Mas eu quero dizer para vocês, amados, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não dão lugar à carne, mas procura viver a vontade do Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Segunda parte do versículo 16. E não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ouça, irmãos, é claro a palavra de Deus. Não há como você não entender o que a palavra de Deus diz. A palavra diz de forma clara que há uma inimizade entre a carne, entre a natureza humana e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita no coração daqueles que são fiéis. E nós não podemos de forma alguma nos submeter ao nosso entendimento, aos nossos conceitos, às vãs filosofias que há por aí, porque achamos que fazem sentido. Eu quero falar para vocês, amados, que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos por aquilo que nós cremos. E aquilo que nós cremos nem sempre faz sentido aos nossos olhos, porque vivemos segundo a vontade do Todo-Poderoso, segundo a vontade do Senhor. O homem, a mulher que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele é impelido, ele é soprado pelo vento, e o vento é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos empurra, amados. A direção vem do Senhor, nós precisamos apenas abrir os braços e deixar o vento nos empurrar, porque ele vai nos conduzir para o caminho certo. Mas quando nós não temos essa direção, nós vamos andar, nós vamos colocar o nosso pé e vamos fazer força e vamos nos esforçar para fazer da forma que nós compreendemos que é correto. E eis aí onde muitos erram. E foi nisso aí que Eva errou, que Adão errou. Foi nesse ponto que eles erraram, porque quiseram fazer segundo o seu próprio entendimento e não apenas ouvir aquilo que Deus havia determinado. Amados, ouçamos apenas aquilo que Deus determinou. Ouçamos apenas a voz do Senhor. Nós não precisamos de acréscimos. Nós precisamos apenas ouvir aquilo que Deus tem para nós e praticar isso na nossa existência. E quando assim fazemos, povo dos céus, certamente seremos conduzidos pelos caminhos do eterno e vamos experimentar o poder do Senhor. Não obedeça aos desejos da natureza humana. Não obedeça aquilo que a tua carne quer, aquilo que a tua vontade quer. Porque a nossa vontade será sempre para nos afastar do Senhor. Para ver a igreja é uma luta, para evangelizar uma luta, para ler a Bíblia só a misericórdia de Deus, para orar você precisa encontrar tempo, porque o tempo some. Para ir ao monte, como é difícil, não é assim? É luta, irmãos, é luta. Mas as coisas naturais são naturais. Você senta, cruza os braços, pronto. Precisa fazer nada, não precisa de esforço nenhum, é só sentar e cruzar os braços, e a velha natureza vai trabalhar o teu coração e vai encher a tua mente de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Nos diz a palavra, irmãos, que o resultado na vida daqueles que andam segundo a carne é desastroso, são resultados desastrosos, irmãos. Vejamos aí no versículo 19 até o 21 de Gálatas capítulo 5, nos fala a palavra: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. E diz ainda a palavra: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Amém? Qual a consequência? Não receberão o reino de Deus. Amados, sabe o que acontece? Você lê esse texto para alguém que vive na prática do pecado, e o camarada olha para você e diz: mas eu não entendo isso, eu não entendo dessa forma. Porque tomar uma cervejinha aqui ou outra acolá não vai trazer dano para a minha saúde.
Ah, eu não gosto daquela pessoa porque ele não gosta de mim. Você encontra uma série de desculpas para justificar os teus atos. Você encontra, irmãos. E é nesse ponto, amados, que a palavra nos diz que você erra a caminhada com o Todo-Poderoso. É nesse ponto. Porque nós não podemos, amados, abrir espaço para a sugestão das trevas na vida da gente. A palavra de Deus é taxativa, ela corta como uma espada, ela corta reto. Ela corta reto, irmãos. E não há nenhum tipo de justificativa para a imoralidade sexual. Sabe o que é isso? Pornografia, internet pornográfica, revistas pornográficas, filmes, novelas pornográficas, conversas pornográficas, e vai por aí. Mas como é que eu posso permitir isso na minha vida? Aí você encontra uma desculpa. Ah, mas sabe como é que é? Não é bem desse jeito? Sempre temos uma desculpa. E segue o texto, ainda relacionado à imoralidade, à impureza, às ações indecentes, à adoração de ídolos. Tantos que estão adorando ídolos por aí. Mas quais são os ídolos? Aqueles de barro, sim. A tua família, sim. Teu filho, sim. Tua esposa, teu esposo, sim. Muitas vezes, esses também são ídolos na vida da gente e ocupam o lugar de Deus na nossa existência. E diz ainda a palavra, as feitiçarias. Irmãos, como as feitiçarias são comuns em nossos dias. Vocês não imaginam como. As feitiçarias, elas englobam todo tipo de superstição. E nós somos muito supersticiosos. Veja se você não tem superstição na tua vida. Se tiver, arranca, porque está dentro das feitiçarias. As inimizades, meu Deus, como ser amigo desse povo? Não é assim? Como ser amigo? Nós criamos, amados, dentro do nosso coração, um espaço para as inimizades, para as brigas, para os acessos de raiva, para ciumeiras, ciúme é pecado. E ainda, a ambição egoísta, aquele cara que é egoísta, que acha que é dono do mundo e vai por aí. As desuniões, as divisões, quanta coisa, irmãos, quanta coisa que ocupa o lugar na vida do homem, nós achamos que são naturais, que são normais, mas não é, para o povo de Deus isso é condenado. O Senhor não quer que seja assim, porque Deus quer que você frutifique no Espírito, irmãos. Diz ainda a palavra, as invejas, meu Deus do céu, falando tal, tem uma bicicleta, oh que bicicleta bonita, ah, que inveja. E a crentaiada de plantão inventou algo interessante, inveja santa. Ah, eu tenho inveja santa. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Inveja é inveja. Você não pode santificar aquilo que é maldito. Como é que eu posso ter inveja santa? Ah, eu tenho uma inveja santa do irmão. Oh, inveja santa. Misericórdia, irmãos. É pecado, é carne. É a velha natureza falando mais alto. São as desculpas patrocinadas pelas trevas, estopradas no ouvido da gente, que soa legal. Amém? Ainda, as bebedeiras. A bebida hoje não é para o servo de Deus. Você pode até olhar para a Bíblia e falar, mas Jesus bebia. Ah, Paulo bebia. Ah, não sei quem mais bebia. Sim, bebiam. Era natural para eles tomarem o vinho. Era parte da cultura de Israel, o consumo de vinho. Era parte, irmãos. E Paulo fala a respeito dos beberrões, aqueles que bebiam demais e ficavam bêbados. Mas o interessante, amados, é que não cabe mais nos dias atuais. Hoje nós não podemos abrir uma concessão para a bebida. Não temos como abrir. Já pensou, amados? Eu vou no supermercado e compro um engradadinho ou uma caixa. Eu compro uma caixinha de Skol, coloco debaixo do braço. Ah, mas a Bíblia diz que não é pecado. Realmente não é pecado, por incrível que pareça. À luz da palavra de Deus, naquela situação que eles viviam, não era pecado. Mas como é que eu vou justificar para aquele que está no pecado? Como é que eu vou me explicar? Como fica o meu testemunho? Não cabe. Não é mais para nós hoje. E é por isso que Paulo diz que nós precisamos eliminar a bebedeira da nossa vida. Como é que um servo de Deus
tem prazer na bebida, sabendo que ela não lhe traz nenhum tipo de benefício, e ainda é um testemunho terrível. Mas hoje, irmãos, a igreja está aceitando, e já tem igreja aí, que você pode beber à vontade, que não é pecado, que não é errado, porque eles querem trazer uma realidade de 2000 anos atrás, que não se aplica na nossa cultura atual. Não se aplica, irmãos. Não cabe hoje. Hoje é escândalo. E nós temos visto os malefícios da bebida, portanto, não faz sentido fazermos uso disso. Quer beber alguma coisa? Beba Coca-Cola, beba Guaraná, beba refrigerante, não é nem saudável. Mas fazer o quê? Beba suco. Mas quer sentir algo diferente? Eu quero sentir algo diferente. A cerveja me desestressa. Alguns dizem que a cerveja desestressa, a bebida desestressa o camarada. Ore, e o Espírito Santo vai arrancar todo o teu estresse. Ore, e o Espírito Santo vai lhe trazer a paz, porque é fruto dele. Está ali, nos frutos do Espírito, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. É só orar, consagrar a vida, e você há de experimentar isso que é dado de forma pura pelo Senhor na vida da gente. E segue a Bíblia, as farras e outras coisas parecidas com essas. Como é que eu posso participar da balada dessa vida, se o Senhor já condena as farras? Como? Amados, há lugares que não cabe, que não são convenientes ao servo do Senhor. Não cabe. Nós precisamos entender essa verdade e viver segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Cristo, é o Senhor que entrará em nossos corações, é Ele que edificará a tua vida, é Ele que dirigirá a tua existência, é Ele que guiará teus passos, é Ele que dominará a tua vida por completo, irmãos. Haja vista que fomos comprados pelo Senhor, fomos comprados a preço de sangue para sermos dele propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva só tem um dono. Algo exclusivo só tem um ou um dono. Nesse caso, nós somos propriedades exclusiva do Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos, portanto, deixar que a sua palavra encontre lugar em nossos corações e vivamos essa verdade com todo o nosso vigor, com toda a nossa força. Irmãos, hoje nós precisamos ter uma natureza que seja divina. Na verdade, nós precisamos reivindicar do Senhor, e é possível, buscarmos a natureza original do ser humano, que é aquela antes do pecado. Precisamos buscar essa natureza para nossas vidas, e vivermos hoje como Adão e Eva eram antes do pecado, puros, santos, direcionados, guiados e em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Precisamos almejar isso, igreja. E quando nós almejarmos e colocarmos isso em prática, nós vamos experimentar como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. E veremos a sua glória, a sua graça e o seu poder no nosso dia a dia. Amém? Sejamos, portanto, do Senhor, dirigidos pelo Espírito de Deus, guiados pelo Eterno. Que nossos atos possam apenas honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. E que todas as ações que venham desonrar, que venham nos afastar do Senhor, que sejam arrancadas em definitivo do nosso coração. E que a natureza de Deus nos envolva de uma forma tão grande, a ponto de frutificarmos segundo a vontade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E que possamos reconhecer, irmãos, reconhecer no nosso viver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que possamos ver essas bênçãos, essas qualidades que fazem parte do caráter de Deus na nossa existência, para a honra e para a glória dele próprio. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir, Senhor, que queremos experimentar dia após dia o teu mover, dia após dia a tua ação, dia após dia a direção do teu Espírito na nossa vida, meu Deus.
e que Tu abras o nosso entendimento, nos dê o discernimento, Senhor, para que nós possamos ver os passos que não Te agradam, ver os atos que não Te agradam, enxergar, Senhor Deus, aquilo que não é da Tua vontade, que não é segundo a Tua vontade, para que nós possamos arrancar, Senhor, e nos colocarmos segundo o Teu Espírito, para que tudo quanto façamos, tenhamos só um objetivo, que seja honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Prepara-nos, ó Deus, para que vivamos a Tua verdade, e que sejamos cheios do Teu Espírito, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus, aleluias, amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 560.